Boa noite, boa noite. Acho que agora vai ainda. Quarta vez gravando vídeo, agora tem que ir, né? Então tá, gente, vamos lá. Você mais objetivo porque o que eu tô tentando trazer pra vocês, tá? É como se fosse uma forma matemática. 1 mais 1 é 2, 3 mais 3 é 6, não tem nada de muito complexo, né? E se vocês prestarem bem atenção, vocês vão ver que é fácil de entender, né? Por exemplo, lá na aula número 1, tá? Eu trouxe pra vocês que vocês não são pensamento, né? Então eu peguei minha pulseirinha aqui do julgamento, todo mundo já conhece, né? Então a pulseirinha do julgamento vai ser o nosso pensamento, tá? Que ele adentra a nossa mente, né? A gente não tem controle sobre isso. A gente não tem controle sobre a vinda dele pra mente, mas a gente tem um controle de observar ele, deixar ele passar e não criar a emoção, que é o que eu vou ensinar vocês agora a fazer, tá? Isso é muito, 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 muito importante. Isso é uma coisa que pode mudar a vida de uma pessoa, viu? Mudou a minha. E mudou a vida de várias pessoas que eu já expliquei isso já e fiz aplicar, enfim, né? A gente vive num mundo muito conturbado hoje, né? De muitas emoções, então isso acaba nos trazendo muita negatividade. E a negatividade não deixa tu fazer o quê? Tu co-criar. Porque tu acaba se tornando ingrato, né? Mas enfim, aqui tá o pensamento, tá? Pra tu saber que tu não é o pensamento é simples, tá? Tu começa a prestar atenção nos teus pensamentos. Pega um e observa. Não julga. O que é julgar? Tu tá preocupado que tu tem que fazer um vestibular, uma faculdade, uma conta atrasada, um trampo que tu perdeu, enfim, né? Então quando o pensamento ele entra na cabeça, né, e 90% dos pensamentos durante o dia são negativos, né, a não ser que tu seja uma pessoa muito grata, então isso começa a reverter devagarinho, mas mesmo assim a maioria que vem é negativo. Então ele entra, né, e ao invés de tu observar ele, o que tu faz? Tu julga, tu entra, tu começa a corroer ele, tu começa a mastigar ele, é nesse momento que mora o perigo. Porque se tu observar ele e ficar observando ele, tá? Ele vai se desintegrar e vai sair fora. Vai vir outro, tu vai treinando, vai vir outro. É difícil pra gente fazer isso aí, mas é como se fosse uma academia, né? Conforme tu vai fazendo todos os dias, tu vai ganhando musculatura e vai entendendo um pouco melhor. Então no momento que tu observa o teu pensamento, tá? O observador, o que é? É a consciência. Nesse momento tu tá presente, né? Eu ensinei nas técnicas no primeiro vídeo. Então quando tu está observando, tu é a consciência, né? Só que uma pessoa que está identificada com a mente, que não tem a habilidade de fazer e não pratica, ela vai conseguir se tornar consciente 1, 2, 3 segundos e vai vir um próximo pensamento, e vem um próximo pensamento, e isso é o dia inteiro, né? Como eu falei no primeiro vídeo, em torno de 80 mil pensamentos bombardeiam a nossa mente durante o dia. Enfim, vamos para a parte das emoções, que é essa assim, ó, prestem muita atenção, tá? Quem puder ver o vídeo mais de uma vez, veja, porque é muito impactante, isso pode mudar a vida de muita gente. Se vocês conseguirem pegar na essência o que eu vou explicar, tá? Todo mundo tem o poder de ficar na presença. Porque o normal do ser humano é não pensar. A gente acha que é pensar porque há milhares e milhares de anos isso vem se criando, né? Mas o normal da natureza do ser humano, né, que é o único animal que pensa, é não pensar. Porque tu tem que usar a tua mente, não a tua mente te usar, que é no caso da identificação da mente, que praticamente 95% da população mundial se encontra, né, identificado com a mente. Identificado com o trabalho, com dinheiro, com academia, com esporte, com viagem, enfim, identificado com tudo, menos com a vida, com a presença. Então quando tu se identifica com a mente, tu começa a se afastar da tua consciência, tá? Isso acontece na infância, porque até os 5, 6 anos ali a criança ela é consciente, quando ela começa a ganhar conhecimento, né? Que aí, vamos dizer que isso aqui seria a tua mente, tá? Isso aqui é um vazio e tu começa a ganhar conhecimento conforme vai andando a vida, né? Tu entra na pré-escola, começa a ver desenho, internet, vai pro primeiro ano e aí vai, e conhecimento vai expandindo, né? E a mente ela é limitada, o teu conhecimento é limitado. Ela é limitada ao que tu estudou, o que tu viveu, né? As emoções e o que tu passou na tua vida, né?
E a mente ela usa o teu conhecimento como uma arma, tá? Para se alimentar, porque a mente ela acha que se ela não ficar flutuando, né, entre o futuro e o passado, porque a mente ela sempre está os pensamentos sempre estão no futuro e no passado, né? Quando tu prestar atenção no teu pensamento, ele nunca está no presente. A mente ela não consegue pensar no presente. Teu pensamento sempre está no futuro, ansiedade, ou no passado, que causa depressão, tá? Então quando tu começa a se identificar com a mente, tu começa a se afastar, né, da consciência. Aí tu perde a conexão com o quê? Com o todo, que é o universo. Então tem pessoas que acham que são conscientes, né? Isso é a própria mente dizendo que é consciente, porque uma pessoa consciente ela consegue sentir a energia da presença e se conectar com o universo, né? Alguns chamam do eu superior, outros chamam de consciência, outros chamam de Deus, alma, espírito, enfim, né? Pode chamar o que tu quiser, né? Então tu perde a intimidade com um todo, né? Esse é o problema, né? A identificação com a mente ela é uma doença, né? A mente é a voz, sabe aquela vozinha que tu escuta durante o dia e às vezes tu começa a conversar com ela? Tem pessoas que são tão identificadas com a mente que tu olha na rua, as pessoas estão falando sozinha, né? Essa é a voz. E quando tu começa a achar que tu é a voz, né, que tu é a mente, aí que tá o grande problema. Aí a identificação já tá num grau muito mais elevado, né? Todos nós temos o poder de nos tornarmos conscientes. Isso é como se fosse uma academia, tu tem que malhar a tua consciência, buscar a consciência durante o dia. Já falei, vou repetir, no vídeo 1 tem técnicas para isso, tá? Só que a mente ela não é só pensamento, né? A mente ela causa o quê? Ela causa emoção, né? Ela inclui emoção, padrões mentais e emocionais. E quando vai se passando os anos, né? Esses padrões eles vão se tornando inconscientes, tá? Que a gente chama de pressupostos. A emoção ela nasce no encontro, tá? Da mente com o corpo. Por exemplo, tu pegou teu marido, tua mulher, tua namorada, enfim, na cama com uma outra pessoa e tu acabou o relacionamento porque aquilo ali não condiz com a tua vida e com aquilo que tu acha certo, né? Só que aí começa o sofrimento, porque a tua mente ela vai usar isso como arma e a mente é tão magnífica que ela pega o teu ponto mais fraco. Ela vai trazer aquela imagem, né, como um pensamento para tua mente. No momento que ela conecta com o corpo, ela dá uma descarga elétrica, que é a emoção, sofrimento, angústia, raiva e por aí vai, né? Então, o encontro do pensamento, quando o pensamento entra, né? Pode ser um pensamento do futuro ou do passado, ele entra e conecta com a tua mente e entra em contato com o corpo, gera emoção. E 90% das nossas emoções, elas nascem no pensamento, né? E muitas vezes a gente acha que não, porque parece que a emoção nasce antes, mas não é. E a gente acha isso porque a gente está tão identificado com os nossos pensamentos que a gente já faz parte deles, né? Tanto que a maioria das pessoas acha que é a mente, né? Só que não, a emoção ela nasce depois do pensamento, porque o pensamento ele gera uma emoção e a emoção é o final do pensamento, vamos dizer que é o que se concretizou no corpo, né? O nosso corpo ele é instintivo. E aí que entra a parte interessante da mente, porque ela se alimenta disso. Como a mente ela acha que se ela ficar parada no presente ela vai morrer, vai desaparecer, ela fica buscando técnicas para se alimentar. Então ela fica buscando pensamentos no futuro e no passado, no futuro e no passado, no futuro e no passado. Então ela joga um pensamento para que tu se identifique com isso, gere uma emoção negativa, porque 90% dos pensamentos durante o dia são negativos, tá? A não ser que tu seja uma pessoa muito positiva, grata, mas mesmo assim tu gera pensamentos negativos sim, tá? Então 90% do dia do ser humano no planeta Terra é negativo. Mas o problema não é o pensamento negativo, é tu te identificar com ele. Aí ele gera descarga elétrica, o teu corpo que é instintivo,
ele não entende isso, absorve 50% daquilo e o resto ele joga para onde? Para a mente. Então, por exemplo, está acontecendo muitos suicídios no Brasil, no planeta, por causa da questão do pensamento negativo. As pessoas estão ficando deprimidas porque a pessoa recebe um pensamento negativo daquela pessoa que fez mal para ela, que traiu ela, ou a mãe que perdeu um filho ou um ente querido, e aquele pensamento ele fica bombardeando o dia inteiro. Só que a pessoa ela não sabe que ela é consciência, ela não tem a técnica e a destreza de deixar aquele pensamento não criar emoção no corpo. Então o pensamento ele vai criar emoção, tu vai tomar a descarga elétrica, o pensamento vai trazer de novo, e aí tu entra num limbo. Tu vai te afundando naquele pensamento, tu entra num buraco negro do pensamento, e aí tu começa a te contrair, te retrair, pessoas têm ataque cardíaco, outras pessoas têm falta de ar, vão para o hospital. Na questão da ansiedade, né? Quando tu está muito ansioso por algum problema, alguma coisa tu tem que resolver, e tu não consegue sair fora desse pensamento, o pensamento aí ele começa a te bombardear, porque ele precisa disso, ele acha que com isso ele vai sobreviver, mas não é. E as pessoas estão morrendo, gente, por causa dos pensamentos. Se tu pegar, eu não olho mais televisão, né? Nem tenho mais em casa, mas quem acompanha sabe disso. Então o pensamento ele se alimenta da emoção, tá? E eu vou dar um exemplo clássico, tá? De um pensamento, né? Que é a hostilidade, né? Que é a raiva. E é interessante que nunca o problema vem da outra pessoa, a raiva não vem da outra pessoa, é tudo com a gente. Tem um cara lá no meu trabalho que eu odeio aquele cara, eu não gosto dele, o cara tá sempre querendo me sacanear pro chefe, e quando eu tô na sala de reunião com aquele cara, eu olho pra ele e começa a me dar uma raiva, subir uma coisa no estômago, no peito, e eu fico com... Só que se tu prestar atenção, tu não tá criando pensamento. Tu tá já na emoção direta e tu tá criando aquele acúmulo de raiva. Por quê? Aí vem a parte do pressuposto. Quando a gente está tão identificado com a nossa mente ela começa a criar pensamentos involuntários, inconscientes. Tu nem percebe. Porque antes do pensamento existe um ponto de criação, que a gente chama de PC. É de lá que vem os pensamentos, que é uma camada mais profunda do teu ser. Então, como tu julga aquela ação dele, né? Porque o problema é contigo. Porque tu criou aquele julgamento e tu acha que aquele cara, por fazer aquilo que tu não quer ou tu não gosta, tu começa a se sentir com raiva, né? Então tu começa a criar pensamentos involuntários, isso é com todo mundo, né? Por exemplo, aquele dia que tu tá um pouco mais para baixo, tu tá um pouco mais deprimido e tu não sabe o que é aquela angústia, aquele frio na barriga, aquele aceleração no corpo, no coração, né? E tu, meu Deus, mas o que é isso? O que tá acontecendo comigo? Não tem por que tá assim. Tem sim, tu tá criando um pressuposto e tu nem sabe, né? E a mente ela consegue te enganar, ela consegue te manipular através do pensamento, mas o corpo, como ele é instintivo, ele não consegue, ele vai dizer bem realmente aquilo que tu tá sentindo. E se tu conseguir prestar atenção no teu corpo, na tua emoção, naquilo que tu tá sentindo, é incrível, tu consegue descobrir qual é o pensamento lá no teu subconsciente, lá no teu pressuposto que está gerando essa emoção, e aí tu consegue eliminar e parar de sentir aquela dor, aquele sofrimento, aquela angústia, enfim, né? Então dá para se dizer que o pensamento ele é reflexo que a emoção é reflexo do pensamento. A emoção é uma descarga elétrica que é um reflexo do pensamento, né? A hostilidade em forma de pensamento vai acumulando, tá? Esse pressuposto. Você está pensando e involuntariamente, tu nem sabe que tu está pensando sobre isso, mas a pessoa está ali e a tua raiva está começando a crescer, né? E você não sente raiva porque a pessoa faz aquilo, né? E se tu sentir raiva, né? Porque tu julga que aquilo que a pessoa faz, ou fez, ou deixou de fazer é errado, né? Isso é julgamento. E tu sabe que
o que a mente mais utiliza como arma é o julgamento, o medo, né? Principalmente o medo. O medo de perder uma pessoa, o medo de perder o emprego, o medo de ir na frente, falar numa oratória. Enfim, a mente é magnífica, mas é magnífica quando ela é usada pela consciência, e isso é tão legal. Quando tu utiliza a tua mente e ela não te utiliza, porque a mente faz a gente uma marionete durante o dia, ela faz com a gente o que a gente quer, né? Ela faz conosco, né? Com o nosso corpo o que ela quer. Então tu não sente raiva porque a pessoa fez aquilo, e sim porque você inicialmente decidiu que isso é intolerável, detesta isso, a raiva que você sente não nasce da outra pessoa, nasce de ti sempre esse sentimento, tá? Então por isso tu fica todo agitado, né? O teu corpo fica agitado, fica com raiva, e quanto mais identificado uma pessoa é com a sua mente, tá? Quanto mais ela tá conectada com aquela mente dela e ela acha que ela é a mente dela, mais ela julga. E aí entra a parte do julgamento, tá? Por exemplo, assim, uma pessoa tímida, ela não tem o gene da timidez. É uma espécie de julgamento, né? O que ela julga? Ela julga que é melhor não se expor, porque ela conclui que ela tem medo de se expor porque algo de ruim ou negativo vai acontecer. E isso aí vem do quê? Vem da infância, né? Os pais, ou aonde ela estudou, ela criou esse medo, alguém riu dela, alguém zoou da cara dela, enfim, e ela vai criando aqueles pressupostos, né, na mente, ficam lá nas camadas inferiores, e ela começa a ter um bombardeio de pensamentos negativos involuntários, e a pessoa realmente não consegue nem falar, né. E eu queria tocar na parte da depressão, porque a depressão é uma coisa que vem atingindo toda a população mundial em massa, né, e as pessoas procurando psiquiatras, tomando medicações, se drogando para conseguir chegar ao resultado da melhora, e isso não vai acontecer. Porque o que causa a depressão, gente, tá? É o pensamento. Pega e conversa com uma pessoa depressiva, tá? Pergunta para ela, quando ela tiver num ataque de depressão, né? Lógico, na hora não, né? Mas depois, ou uma pessoa que tá com um ataque de ansiedade, que toma remédios para depressão também. Essa pessoa, ela entrou nesse limbo por causa de algum pensamento. Ou porque ela perdeu alguém, ou porque alguém deixou ela, ou porque ela tem alguma coisa, de algum pensamento do passado que começa o quê? Entrar na mente, ocasionar descarga elétrica, e aí começa o ciclo. Ou a pessoa que tem crise de ansiedade, ela está ansiosa por causa de um pensamento futuro, né? Cara, eu não tenho grana, meu, como é que eu vou pagar aquela conta semana que vem? Oh, meu Deus do céu, já tô com 20 anos, eu não sei o que eu faço, né, com a minha faculdade, né? Caralho, mano. O pensamento, ele é destruidor quando ele quer. E ele pega no ponto mais fraco. E a pessoa, quando é fragilizada e ela não entende que ela não é a mente, e ela se deixa dominar pelos pensamentos, o final disso é o suicídio. Eu já tive depressão e eu sei bem como é. Só que hoje, quando um pensamento negativo, tanto no futuro ou no passado, chega na minha mente, eu consigo trazer consciência através daquelas técnicas, né? E hoje meu espaçamento entre os pensamentos da consciência, ele está bem amplo. Tanto que eu consigo identificar praticamente todos os pensamentos que eu tenho hoje durante o dia. E eu consigo sim coordenar e dizer se eu quero nesse momento ou não. Porque é o seguinte, ó. Cara, vamos dizer que tu tem uma conta para pagar, tu tá ferrado, né? Tu tem uma dívida de R$1 milhão e aquilo ali fica tirando teu sono, tá? E o pensamento vem agora na minha cabeça. Que hora é agora? 9h30, 10 horas? 10h30 da noite. Pum. Eu posso fazer alguma coisa agora, nesse momento? Eu tenho como pagar essa conta? Ou, sei lá, tirar um empréstimo agora? Ou, sei lá, conversar com alguém? Não. Então, essa é uma outra técnica. Cara, se eu não tenho como fazer algo agora, nesse momento, para resolver isso ou aquilo, só observe o pensamento e deixe ele passar. Ele não vai criar emoção.
E a pessoa, quando está ansiosa, tem a crise de ansiedade, ela deixa o pensamento do futuro entrar na cabeça e a preocupação, e ela começa a se identificar com o pensamento, e isso é terrível. Ela vai parar no hospital com falta de ar, taquicardia. Muitas pessoas se suicidam porque a dor, quando tu é identificado com a mente que esse pensamento futuro ou do passado ele causa, a dor é assim, ó, imensurável. Tem pessoas que dizem que quem tem depressão tem que se tratar, não tem que tomar remédio, que tem que tomar vergonha na cara. Ah, aquele cara tem dinheiro e é depressivo. Caralho, mano, não tem nada a ver com isso. Tem a ver com a mente. Se tu pensa isso, tu tá julgando, e é pior ainda, porque daí tu tá julgando que a pessoa tem um bem material que ela não pode ter um sofrimento emocional, né? Mas enfim, gente, tá? A mente, ela trabalha dessa maneira, tá? Causando essas emoções. E eu vou trazer uma coisa muito legal para vocês começarem a entender e começar a ter domínio sobre os pensamentos e sobre a emoção, tá? Quanto menos presente, tá, a pessoa tiver, tá? Então menos consciência observadora ela vai ter, tá? Então quanto mais inconsciente você for, no caso, identificado com a sua mente, mais forte será a descarga elétrica emocional. É por isso que as pessoas que estão depressivas e estão tendo ataques de ansiedade, elas estão tão identificadas com a mente que a descarga que ela recebe desse pensamento, ela é 10 vezes maior que uma pessoa que não está com a depressão ou tão identificada com a mente, né? E o pior é que tem gente que diz assim, ah, mas tu tem que ser estoico então, né? Tu tem que ser frio, tem que guardar tuas emoções para você. Totalmente errado. Porque quando tu não consegue sentir a emoção e de certa forma tu tenta abafar aquela emoção no momento, isso aí se torna o quê? Uma dor física, né? Ela começa com uma dor na perna, uma dor física, e o final dela todo mundo sabe que é uma doença. E muitas delas, uma doença terminal, que é o câncer, né? 90% dos cânceres são causados pela descarga elétrica da mente, né? Isso é uma pesquisa científica que tem, eu vou mandar o link depois aí, é muito interessante. Então, se você realmente conhecer a sua mente, observar as emoções do seu corpo, tá? A mente, ela pode te enganar, eu já havia falado. Se você quiser entender o que você pensa, na verdade, né, através das emoções, né, você tem que prestar atenção na tua emoção, mas tem que prestar atenção mesmo, porque muitas vezes a gente começa a gerar pensamentos positivos, mas o ponto de criação do pensamento ele não está positivado, ele está negativado, né? Por exemplo, tu estudou para aquela prova 1 mês, 2 meses, ou tu dirige muito bem, tu vai fazer a prova de autoescola e tu tá com pensamento positivo, vou passar, ou aquela oratória que tu escreveu e tu acha que tu tá pronto e pensamento positivo, né? Não, tô bem, vou passar. Aí chega na hora da prova, ou da oratória, enfim, né? Ou do encontro até. Presta atenção no teu corpo. Aí a mão tá suando, o coração tá palpitando, frio na barriga. Cara, tu não tá pronto. O teu ponto de criação tá gerando pensamento negativo. A tua mente superficial, ela tá positivada, mas o teu corpo tá te dizendo que tu não tá pronto, tu tá negativando. Então existe sim como tu perceber que a tua mente, tu tá positivado, tu tá lançando aquele pensamento positivo, mas o teu corpo tá te dizendo totalmente ao contrário. Começa a prestar atenção nas emoções durante o dia, e não mais só nos pensamentos, tá? Porque tu começa a prestar atenção no teu corpo, tu vai saber se tu tá ansioso, tá angustiado, e se tu começar a prestar atenção lá no fundo, tu vai conseguir achar até o pensamento que tá causando isso, porque daí tu vai perceber, entendeu? E aí tu consegue fazer o quê? Se tornar presente e deixar passar, e tudo isso acaba sendo eliminado, né? E uma questão muito louca que acontece com todos nós hoje, tá? É a questão dos valores, né? As pessoas se identificam muito com os valores, né? Que são criados pela sociedade, pela família, por uma tribo ou cultura, né? E as pessoas são as que mais têm problemas emocionais, né? Quando se identificam com esses valores ou crenças, né? Isso aí é comum. Tu nasce num bairro católico, eu me criei eu estudei
em colégio de freira, depois virei evangélico, depois espiritismo, fui pro espírita e hoje eu não tenho religião. Hoje pra mim é uma energia, enfim, cada um tem as suas crenças, né? Mas quando tu se identifica com isso, né? Isso vem, o evangélico, o evangelista é muito isso, né? E não tô julgando, mas eu já frequentei. Quando se identifica é o problema. Porque assim, ó, os valores, a pessoa que se identifica com os valores, tá? Que são criados pela sociedade, e as crenças principalmente, né? São criadas pela sociedade, né? Porque tu espera que todo mundo tenha os mesmos valores que tu, tá? E aí tu não vai aceitar que as pessoas não tenham o mesmo valor que tu. Isso gera um conflito, que é o julgamento. E o julgamento gera uma descarga elétrica no teu corpo, involuntariamente. Quando tu julga uma pessoa como errada, tu tá criando uma emoção. Não existe o certo ou o errado. Tu não sabe, cara. Entendeu? Talvez quando tu sair desse mundo aqui, né? Mundo da forma, tu vai entender tudo, mas... menos julgamento, gente. Mais amor. Aceita que dói menos, né? Então quando tu tá identificado com essas crenças da sociedade, tu começa a ter um bombardeio na tua mente, na tua cabeça, tu começa a julgar sem saber, inconscientemente, que nem aquelas pessoas que ficam rodando o Instagram, né? Olha só a roupa dessa pessoa, a pessoa tá gorda, como engordou esse cara, como tá magro, como tá feio, isso é julgamento. E tu faz isso involuntariamente, e involuntariamente tu tá gerando uma energia negativa pro teu corpo, que tu nem sabe. Então, quanto mais tu adentra pra dentro do teu pensamento, mais longe da consciência tu fica, tá? É por isso que tá ocorrendo tantas mortes, suicídios, feminicídios e guerra no nosso planeta. Então, o recado que eu quero deixar aqui e a técnica dessa aula, que é a aula 1 das emoções, eu vou vir com uma aula 2, né? Com a parte final e uma parte mais técnica para tu entender a controlar o teu pensamento, observar ele, deixar ele passar, porque se tu deixar ele passar, ele não cria emoção. Então ele não cria a depressão, ele não cria a ansiedade, a raiva, a avareza, a angústia. Tudo que é do pensamento é dual, tudo que é da consciência é une. A paz, o amor, a luz, a sinceridade. E quando tu começa a trazer presença para a tua vida através das técnicas que eu ensinei no primeiro dia, lá pelo segundo, terceiro, quarto mês, tu começa a sentir algo diferente, tu começa a se conectar com o todo. E quando tu começa a praticar a gratidão, que é o que eu vou ensinar depois do vídeo da aula das emoções, que é o que eu comecei a praticar o ano passado, e o universo me testou há 3 meses atrás, que eu vou trazer para cá também, toda a minha trajetória aqui em Santa Catarina, tudo que eu passei e como é que eu enfrentei através da gratidão e através das técnicas para trazer presença para minha vida. Isso é assim, ó, é transformador, gente, tá? É transformador. Minha vida tá dando Depois que eu rompi a barreira, que eu fui testado pelo universo, parece que eu entrei num vácuo, assim, ó. E se tu procurar no YouTube, ele tem vários vídeos que falam sobre isso, de pessoas que praticaram a gratidão. E chega um momento da tua vida que o universo começa a te testar para ver se tu realmente quer e tá pronto para dar esse passo a mais. Porque a pessoa ela quer dinheiro, pede riqueza e prosperidade. E aí começa a receber um monte de boleto em casa e as contas chegar e ela pega o que? Ela desiste da gratidão. Esse é um teste do universo. Será que tu tá pronto mesmo? Será que tu quer aquilo realmente que tu quer? Eu viajei ontem, trabalhei o dia inteiro hoje às 4h30 da manhã eu tô levantando para ir para Itajaí de novo, porque eu quero muito o que eu projetei. Eu tô focado no que eu quero. E não importa se eu ficar sem dinheiro, sem carro, como eu estava agora há pouco, com os aluguéis atrasados, enfim, mas eu sou grato pela minha vida, pelo prato que eu tenho na minha mesa, pela minha casa, pela luz elétrica, pela água que eu tenho, pelo ar. Não importa o que aconteça na tua vida, seja grato.
E tu que está passando pelo momento de depressão, crise de ansiedade, começa a observar teus pensamentos. O que ocasiona tudo isso é a nossa mente. E tu não é tua mente, tá? Então na aula 2 eu trago mais algumas técnicas, trago uma coisa mais elaborada, enfim, eu queria ser mais rápido e rasteiro nessa parte. São 30 minutos já de vídeo. Espero que todos tenham curtido e entendido o que eu tenha falado, e se não, me chamem no direct que eu tiro as dúvidas. Fui!